Vamos lá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui de resolução de questões. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Acho que de repente o tema deve desdobrar aí em dois vídeos, deve se desdobrar em dois vídeos, mas a gente vai tratar sobre o controle difuso, perfeito? Então, sem mais delongas, vocês já conhecem. Muito obrigado por estarem aqui. Eu já vou fazer a projeção da primeira questão que a gente vai comentar hoje. Aí a gente vai começar a conversar aqui sobre controle difuso. Então, tá na telinha aí para vocês acompanharem. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura da questão, para que a gente consiga aqui fazer alguns comentários e relembrar conceitos básicos da parte de controle de condicionalidade. Então, vejam bem aí, pessoal. Terceira questão, né, do nosso projeto. Essa questão foi extraída lá do nono exame de ordem, né, que aconteceu em 2012, e acompanha comigo a leitura, por gentileza. Se você quiser, você até para o vídeo aí para poder fazer a leitura atenta e, se possível, tente responder e acompanhe os nossos comentários. Então, olha só. João ingressa com ação individual, buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da lei X, que criou o tributo sobre a demanda, né? Aliás, que criou o tributo, beleza. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não possui legitimidade para ingressar com a demanda questionando a constitucionalidade da lei X, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no artigo 103 da Constituição. Letra B. Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal X, pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Letra C. O órgão colegiado, em sede de apelação, não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou ao órgão especial, quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a sua inconstitucionalidade. E na letra D, o juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas somente o tribunal de segundo grau, e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Pessoal, olha só, como vocês conseguem perceber, a questão é uma questão que cobra da gente o conteúdo de controle difuso de constitucionalidade. Então, preste atenção que você precisa relembrar alguns conceitos aqui. O que a gente precisa relembrar sobre o controle difuso? Pessoal, o controle difuso é aquele tipo de controle de constitucionalidade que se oferece a qualquer juiz ou tribunal a competência para, diante de um caso concreto, decidir se há ou não compatibilidade de determinada lei em face da Constituição. Na verdade, o controle difuso, inclusive, ele pode ser explicado exatamente dessa forma. Ele é um controle difuso, concreto, incidental. Controle difuso por quê? Porque qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto que lhe é submetido, pode fazer a apreciação da compatibilidade da lei ou do ato normativo com a Constituição. Ele também é um controle concreto, por quê? Porque essa análise da compatibilidade da Constituição, da lei com a Constituição, ela ocorre exatamente diante de um caso concreto que é submetido à apreciação do Poder Judiciário. E ele é também um controle incidental, pessoal. Por que ele é um controle incidental? Porque quando você propõe uma demanda no judiciário, até expliquei isso no vídeo anterior, alguém descumpriu um contrato, alguém não pagou as prestações, por exemplo, de uma venda que você fez. Se você demandar em juízo, se você postular em juízo, propor uma ação contra esse indivíduo que descumpriu o contrato com você, a ideia daquela demanda ali é o juiz dizer se você tem razão ou se é o réu, ou contra quem você está lutando, se tem razão. Então perceba, no controle difuso, o objeto principal da ação não é a análise da compatibilidade ou não de uma lei com a Constituição. O objeto principal é o juiz dizer se você tem razão, se ele acolhe o seu pedido ou se é a defesa, eventualmente, da outra parte que vai ser acolhida. Não é o objeto principal. Inclusive, pode acontecer do processo transcorrer naturalmente e sequer ter algum incidente de inconstitucionalidade no curso daquela demanda. Isso não é algo que vai acontecer sempre que a gente tiver um caso concreto submetido à apreciação do Poder Judiciário. Tá? E aí,
o que você precisa relembrar basicamente é o seguinte: tá, Helder, tudo bem, eu já entendi que esse controle difuso ele é concreto, ele é incidental, entendi as questões conceituais. Mas se eu proponho uma demanda contra você, por exemplo, quem é que vai poder suscitar eventuais inconstitucionalidades de uma lei invocada naquele processo? Sou eu que sou o autor da demanda? É você que é réu? Quem é que vai poder fazer isso? Pessoal, no controle difuso, como existe no processo, né, aquilo que nós chamamos de relação processual, ou seja, existe o autor, existe o réu, muitas vezes numa determinada demanda existe a presença do Ministério Público, existe um terceiro interessado, todos esses indivíduos que compõem aqui a relação processual, eles podem levar a apreciação do juiz, incidentalmente, a apreciação de eventuais inconstitucionalidades ou constitucionalidades de uma lei em face da Constituição que está sendo debatido no curso daquele processo. Inclusive, por ser uma questão de controle de constitucionalidade, é possível que o juiz de ofício faça esse controle. Né? Imagina que propus uma demanda contra você que está assistindo esse vídeo, nem eu falei nada da compatibilidade da lei com a Constituição, nem você em matéria de defesa, e mesmo assim o juiz diz, olha, eu acho que essa lei que está sendo invocada aqui, ela é inconstitucional e vou afastar da aplicação do caso concreto. Então perceba que daquela decisão que o juiz vai proferir em controle difuso, a decisão vale apenas para as partes daquele processo. Ela vai vincular apenas as partes daquele processo. E como regra, ela tem eficácia que ex tunc, não é? A ideia de eficácia ex tunc é o efeito daquela decisão retroagir no tempo. É desfazer os efeitos jurídicos daquela lei que o juiz, no caso concreto, está considerando inconstitucional. Então, ela retroage aqui no tempo, é como se desfizesse todos os efeitos jurídicos produzidos pela lei desde o seu nascedor, tá? Então, basicamente, essas são as ideias e essas aproximações iniciais sobre o controle difuso. É óbvio que existem outras formas, existem mecanismos de ampliação dos efeitos do controle difuso, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas essas são as aproximações iniciais. Então, olha só a síntese que está aí na tela para vocês observarem, né? Controle difuso, concreto, incidental, né? Em síntese, dispõe de legitimação para suscitar um incidente de inconstitucionalidade no curso de uma demanda submetida ao judiciário, independentemente da natureza da ação, as partes do processo, terceiros admitidos como intervenientes no processo, o representante do Ministério Público, o juiz ou tribunal de ofício. Isso é exatamente uma síntese do que eu falei agora há pouco. E vejam que eu destaquei aí em cima, independentemente da natureza da ação. Isso quer dizer que o incidente de inconstitucionalidade, o controle difuso, ele poderá ocorrer, pessoal, naturalmente, numa ação penal, numa ação civil, né, numa ação trabalhista, numa ação de execução, numa ação cautelar, né, todo tipo de ação, né, seja ela de qual for a natureza, em qualquer fase do processo, na fase de conhecimento, ou na fase de execução, ou até na fase recursal, obviamente, poderá haver, né, a análise mediante o exercício do controle difuso da compatibilidade ou não de uma lei com a Constituição, perfeito? Então, essas são informações iniciais que a gente precisa perceber. Outra questão muito importante, pessoal, antes da gente voltar para a questão, é o que nós chamamos aqui de cláusula de reserva de plenário. O que eu quero que você perceba? Olha só o conceito do controle difuso. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle de constitucionalidade diante de um caso que lhe é submetido. Então, um juiz singular, lá no primeiro grau, só que no âmbito do tribunal, essa regra ela muda um pouco. Por quê? Porque, segundo esses dispositivos que estão aí na tela para vocês, olha só, o que diz o artigo 93, o inciso 11 da Constituição Federal de 88. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com um mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das varas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. E o artigo 97, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Duas informações aqui muito importantes. Em primeiro lugar, o que é um órgão especial? Pessoal, olha só. Vocês devem se recordar que os tribunais eles são organizados a partir dos chamados órgãos fracionários, né? Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente vai chamar de câmaras, né? Tribunal Regional Federal a gente vai chamar de turmas.
Então, são órgãos fracionários, são núcleos dentro daquele tribunal que vão ter competência para proferirem determinados julgamentos. Lembre-se, né? Nem sempre os julgamentos proferidos no tribunal será realizado pelo seu tribunal pleno. Não é? É por isso que, para fim de racionalização do processo de julgamento dos tribunais, há essas divisões aqui em turmas. Você tem tribunais, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, que existem câmaras de direito público, ou seja, que julga demandas que envolvem a fazenda pública, você tem câmaras criminais, câmaras cíveis e assim por diante. Mas olha só, para explicar melhor o que seria então esse órgão especial. Há tribunais, pessoal, que é praticamente uma loucura você conseguir reunir pelo menos a maioria absoluta daquele tribunal para proferir um julgamento, não é? E aí eu estou falando de julgamento em plenário. Lembre-se, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é uma quantidade enorme de desembargadores. Não vou nem me arriscar a dizer aqui exatamente o número, mas se você tiver curiosidade, olhe na internet que você vai ver que é uma quantidade enorme de desembargadores. Aqui em Pernambuco, por exemplo, atualmente são 52. Então, há situações em que é muito difícil você convocar o tribunal pleno e ter uma quantidade, né, em número razoável dos desembargadores presentes. Então, é por isso que existem esses órgãos fracionários e a Constituição ainda diz, se houver, né, um tribunal cuja composição seja superior a 25 membros, é possível que se crie o órgão especial. E aqui é onde entra o pulo do gato. O que é, então, o órgão especial? É um órgão criado naqueles tribunais cuja composição é acima de 25 membros, para que receba competências do pleno e faça, às vezes, daquilo que seria a competência do pleno, só que desta feita com uma composição menor, tá? Não estou dizendo que o órgão especial vai julgar tudo aquilo que o pleno, né, julgaria, isso depende muito de regimento interno, mas o órgão especial ele tem exatamente essa finalidade de desafogar, né, a atuação do tribunal pleno. E aí, pessoal, uma vez conhecida, relembrada essa ideia do órgão especial, o que eu quero que você perceba é o seguinte, esses órgãos fracionários aqui do tribunal, uma turma, uma câmara, não podem fazer o controle de constitucionalidade se você eventualmente interpor um recurso contra uma sentença de um juiz. Se você eventualmente tem um processo julgado negativo contra você e você recorre e alega, né, e suscita uma inconstitucionalidade, se esse recurso seu for para uma turma, a turma não vai poder julgar o incidente de inconstitucionalidade. O que é que a turma vai ter que fazer? Vai ter que remeter o processo ou para o pleno daquele tribunal ou para o órgão especial, onde houver. Apenas o órgão especial ou o tribunal pleno poderá fazer o controle de constitucionalidade. É esse instituto que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário. Está aí na tela para vocês a súmula vinculante do STF, né, número 10, que diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então é muito comum, uma vez que há essa restrição, o órgão fracionário não pode fazer o controle de constitucionalidade, ele tem que remeter para o pleno daquele tribunal ao qual aquele órgão fracionário faz parte, ou para o órgão especial. É muito comum, né? Isso na prática a gente vê vez ou outra acontecer. Os tribunais veem que tem um incidente de inconstitucionalidade ali na turma, os desembargadores não remetem para o pleno, não remetem para o órgão especial, julgam o processo, mas omitem a ideia de estarem declarando, né, a inconstitucionalidade de uma lei, simplesmente não aplicam naquele caso concreto. E aí essa súmula diz que viola, isso é uma burla, né? Se tem um incidente de inconstitucionalidade suscitado no processo, aquele tem que ser remetido para o pleno ou para o órgão especial, tá? Mas existem aqui algumas situações que eu acho importante a gente relembrar. Embora o órgão fracionário não possa fazer o controle de constitucionalidade, tenha que remeter a análise para o tribunal pleno ou para o órgão especial, existem algumas exceções a essa regra. Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal já tiver um posicionamento sobre aquela matéria, já tiver decidido o caso ou a matéria com decisão em efeito vinculante, o órgão fracionário já pode fazer o quê? Ele já pode aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Não precisa remeter para o pleno ou para o órgão especial, tranquilo? E também se o próprio tribunal, né, ao qual aquele órgão fracionário faz parte também, né, de que faz parte aquele órgão fracionário, se o tribunal pleno daquele TJ, daquele TRF, por exemplo, já tiver decidido a matéria, ou até mesmo o órgão especial, o que o órgão fracionário vai fazer diante de um incidente de inconstitucionalidade? Ele simplesmente vai
aplicar o entendimento, perfeito? Então, o nome dessa regrinha aí é cláusula de reserva de plenário. Tranquilo, pessoal? E aí a gente já pode voltar aqui para poder dar uma analisada novamente na nossa questão e aí fazer o seguinte, visualizar o que está certo e o que está errado, perfeito? Então, olha só, a letra A diz o seguinte: João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal X, atribuída exclusivamente às pessoas entidades previstas no artigo 103. Esse artigo 103 é o que traz o rol de legitimados para o controle abstrato. No momento posterior a gente vai ver, ou seja, essa letra A está errada, né? E veja que a proposta de João é uma repetição de indébito tributário, né? Não é a questão da inconstitucionalidade. Veja mais uma vez como corrobora o conceito, né? Incidentalmente aparece uma questão da inconstitucionalidade, mas o objeto principal da demanda de João é a repetição do indébito. E para, né, o juiz decidir a demanda, pode surgir ali incidentalmente uma questão de inconstitucionalidade, que foi o caso, perfeito? Letra B. Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal X pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante. Está errado, né, pessoal? Por quê? Porque um recurso extraordinário, ele é um instrumento, né, à disposição da parte para levar a apreciação do Supremo Tribunal Federal, eventualmente, uma decisão do Poder Judiciário, né, proferida em última instância, isso está lá no artigo 102 da Constituição, proferida em última instância ou em única instância. Havendo uma decisão que, na sua percepção, viola a Constituição, né, deixa de aplicar a Constituição ou se enquadra numa das hipóteses previstas no artigo 102 do texto constitucional, você propõe, né, interpõe, melhor dizendo, o recurso extraordinário no STF, para que o STF diga, aprecie seu caso e diga se você tem razão ou não. Mas a eficácia daquela decisão no recurso extraordinário, ela vale para você, a eficácia interpartes, e não a eficácia contra todos, né? Conforme a alternativa B está dizendo. E os efeitos vinculantes aqui é vinculante para as partes do processo. É isso que é a característica do controle difuso de constitucionalidade. Perfeito, pessoal? Então a letra B peca exatamente por conta disso. E a letra C? O órgão colegiado em sede de apelação não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou ao órgão especial, quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a inconstitucionalidade. É exatamente o que eu falei para vocês agora, não é? Então, parece que a letra C é a nossa questão correta. Vamos ver o que está errado na letra D. O juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Já está errado por aí, né? Controle difuso pressupõe exatamente a capacidade que qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto que lhe é submetido, poder fazer a apreciação, né, da constitucionalidade ou não de uma lei em face da própria Constituição. Então, o controle difuso pressupõe exatamente essa competência, tá? De qualquer juiz ou tribunal poder fazer isso. Perfeito, pessoal? Então, tá aí a informação importante para a gente perceber. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar, né, esse vídeo para não ficar muito longo e no próximo encontro aqui, a gente continua a análise das nossas questões aqui da OAB, versando sobre controle de constitucionalidade, e aí a gente continua tratando aqui do controle difuso, perfeito? Então, aguardo você no próximo encontro.